Pronto, já está em gravação. É, Eu vou registrando as perguntas aqui no chat, certo? O professor Abelém, ele pediu para a gente seguir um formato onde ele vai finalizar um conteúdo, ele vai abrir para os participantes perguntarem. Então, fiquem à vontade para enviando as perguntas que eu registro e no momento que o professor Abelém abrir para perguntas, eu passo a pergunta para ele, ok? Ou então o participante pode habilitar o microfone e fazer a pergunta diretamente para o professor Abelém, ok? Então, o nome do minicurso 2, né, do SPRC 2020 é Quanto Internet, The Future of Internet Working. Vai ser apresentado pelo professor Antônio Abelém e tem autoria, além do Abelém, da Gaiane Vardoyan e Don Tosley. O Abelém, ele é professor da Universidade Federal do Pará e os outros dois autores são da Universidade de Massachusetts, Amherst, nos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui uma introdução sobre o professor Abelém. O Abelém ele é bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, é professor titular da Universidade Federal do Pará, faz parte do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará, é associado e conselheiro da Sociedade Brasileira de Computação, atua como membro do comitê do programa e revisor de conferências, workshops e periódicos nacionais e internacionais, coordena o grupo de pesquisa em redes de computadores e comunicação multimídia, o GERCOM, a partir do qual coordena e participa de diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no âmbito regional, nacional e internacional. Ocupou o cargo de diretor-presidente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, que é o PCT Guamá, a partir da inauguração do mesmo, em 2010 até dezembro de 2018, sendo um dos responsáveis pela estruturação, implantação e gestão do parque. Atua na área de ciência de computação, com ênfase em redes de computadores, atuando principalmente nos seguintes temas: internet do futuro, redes definidas por software, internet das coisas, redes sem fios, modelagem e análise de desempenho, arquitetura TCP/IP, multicast, qualidade de serviço, qualidade de experiência, segurança e gestão da inovação. Durante o período de 2019 e 2020, né, setembro de 2019 a agosto de 2020, esteve como pesquisador visitante da Universidade de Massachusetts, Amherst, onde iniciou a pesquisa sobre Quanto Internet, com o professor Don Tosley, que está relacionado a esse minicurso que o Abelém vai apresentar. Então, professor Abelém, fique à vontade para iniciar o minicurso quando quiser, ok? Bom minicurso. Ok, obrigado. Obrigado, Reinaldo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Bem, o Reinaldo já fez as apresentações preliminares a meu respeito, então eu vou direto ao assunto, né? Eu que vou apresentar para vocês esse curso sobre internet quântica, vamos chamar assim, né? Aí nós demos esse bonito título aí, o futuro da interligação de redes. Como também foi observado pelo Reinaldo, eu comecei a me interessar mais fortemente por esse tema nesse último ano, em que eu tirei meu sabático e estava como pesquisador visitante lá em UMass, com o professor Don Tosley, e ele estava intensamente trabalhando nessa linha, e isso me deixou bastante motivado também, e aí eu espero também motivar vocês para que comecem ou que continuem a ingressar nesse tema, né? A ideia, como já assim nós apresentamos aqui, a proposta é que a gente faça um mini curso introdutório, né? O tema ele é muito novo, assim, apesar de não ser tão novo, que já vem sendo investigado, mas para nós, de uma maneira geral, aqui no Brasil, e pesquisadores começam a investigar mais a fundo agora a parte de redes quânticas, né? E a gente vai entender o porquê disso. Então, é mais um alinhamento de expectativa, né? A ideia é realmente
compartilhar aqui um pouco do conhecimento que eu adquiri sobre o tema nesses últimos, posso dizer, 18 meses, né? E motivar vocês para participarem também e investigarem o tema, né? O professor Don Tosley, ele vem fortemente trabalhando nisso. Recentemente ele teve um centro, teve um projeto lá nos Estados Unidos, aprovado pelo CNPq de lá, que é a NSF, que é a criação de um centro para redes quânticas, né? Uma coisa muito interessante, mas a gente vai falar tudo isso com mais calma mais na parte final do curso. Muito bem. Aqui são alguns orientações iniciais, né? Eu tinha colocado já por recomendações. Então, esse mini curso ele é dividido em 2 blocos. Nós vamos agora até às 6 horas, aí tem um break, dá para tempo de tomar um café, esticar as pernas. 4h30 a gente, desculpa, até às 4 horas, eu falei 6, né? Até às 4 horas. 4h30 a gente volta e vai até às 6, né? Também nos fizeram recomendações para a gente registrar que a apresentação está sendo gravada, né? E como o Reinaldo já adiantou, nessa parte de perguntas, a gente pede que vocês registrem as perguntas por chat, mas se quiserem também podem pedir para levantar a mão e fazer a pergunta. E eu vou procurar, ao final de cada subseção, né, cada tópico, verificar se tem perguntas e tentar respondê-las na medida do possível, certo? E, por fim, um pedido para que vocês mantenham os microfones de vocês em off, né, mutados, né, para a gente não ter interferências, né? Uma outra questão de alinhamento que é importante falar, acho que eu vou falar agora, é sobre a parte matemática, né? Vocês vão ver que essa parte de redes quânticas ela envolve muita mecânica quântica e física quântica, e por isso tem implicitamente uma parte matemática muito forte. Mas nós estamos aqui fazendo vamos dizer assim, uma iniciativa de um curso de 3 horas, né? Em que os autores, no caso, entendemos que não seria a melhor estratégia fazer manipulações matemáticas aqui. Então, tanto quanto possível, na verdade, a gente procurou minimizar essas questões, né? A gente vai apresentar só alguns aspectos estritamente necessários para o entendimento do tema. E, claro, vocês tendo algum questionamento a mais sobre isso, perguntem. Esse é o nosso nosso sumário da apresentação, né? Nós vamos começar falando um pouco da motivação. Por que a gente quer estudar redes quânticas? Por que vocês estão interessados nesse tema, né? Isso é uma coisa que a gente vai tentar responder, ou pelo menos estimulá-los também a refletir sobre, né? No início. Depois a gente vai fazer uma breve introdução sobre computação quântica e, vamos chamar assim, informação quântica. É claro, isso aí é um tema extremamente vasto, tem livros sobre isso, isso daria para fazer uma apresentação, na verdade, um curso de um semestre sobre o tema. Então, a nossa ideia aqui é pincelar pontos importantes que nos interessam para a gente depois ir para o segundo tópico de comunicações quânticas e redes quânticas, e aí sim tentar explorar um pouco mais a fundo, né? Nesse contexto, a gente também vai, vamos dizer assim, aqui nesse terceiro tópico, procurar começar a imaginar o que seria uma internet quântica, né? Quando a gente fala de redes quânticas, a gente também vai falar um pouco do que seria essa internet quântica, o que os pesquisadores entendem, como eles estão considerando essa internet quântica. E aí, em seguida, a gente mostra qual é o cenário atual, quais são os desafios. O bom para nós, pesquisadores, é que os desafios são muitos, né? Tem muita coisa para ser investigada. E, por fim, a gente conclui com algumas considerações finais a respeito do tema, certo? Então,
A primeira pergunta que eu achei importante responder, na verdade, nós, autores, achamos importante responder, é por que internet quântica? Né? Para que nós queremos uma internet quântica? É para substituir a internet atual? A resposta é não. Não é essa a ambição a princípio. Né? Pelo menos neste primeiro momento, não é essa a ambição. A internet quântica, ela tem a principal motivação de viabilizar aplicações que não são possíveis hoje, que estão fora do alcance da internet tradicional. Né? A gente vai já falar a respeito delas aqui, né? Mas só para dar um exemplo, eu posso falar da questão de segurança. Né? Nós temos hoje um grande desafio na internet atual, que é a questão de segurança. E a comunicação quântica ela tem uma série de características bastante interessantes para permitir essa segurança. Então, isso é uma coisa interessante. Né? Mas é importante também entender que, apesar da internet quântica ela vinha aprimorar, através, por meio da comunicação quântica, né, a internet atual, né, e qualquer comunicação existente entre dois pontos, né, a ideia é que ela opere em paralelo com a comunicação clássica. Hoje ela precisa, inclusive, dessa operação em paralelo. Né? Então, conectar processadores quânticos a fim de alcançar os recursos que provavelmente seriam impossíveis com a internet com meios clássicos, isso é o mote principal, né? Mas também usando a comunicação clássica para garantir essa comunicação plena, né? Vamos chamar assim. Certo? E aí, porque, tudo bem, eu suponho que vocês já deram alguma investigada sobre computação quântica e já sabem do potencial que elas têm, né, que a computação quântica tem em termos de processamento, em termos de capacidade de resolver problemas que, dentro do contexto da computação clássica, levariam muitos anos, a computação quântica consegue resolver de forma muito mais rápida. Né? Mas o nosso interesse aqui é principalmente a parte de redes quânticas. Né? E aí vem a pergunta, né? Quais seriam essas aplicações que motivam o uso de redes quânticas? Né? E aí eu diria para vocês que, felizmente, tem várias. Né? Claro, o principal tema hoje é sobre segurança. Né? Como garantir, oferecer comunicações seguras o principal o principal motivador, são as aplicações que motivam mais o desenvolvimento de comunicação e redes quânticas. Né? Ou seja, eu ter a garantia de que a minha comunicação com outra parte ela é segura. Né? Isso é muito importante. Não à toa, a principal aplicação hoje existente no contexto de comunicação quântica é o que eles chamam de distribuição de chaves quânticas, né, que é carinhosamente abreviada por QKD. Né? Ela hoje a gente vai ver a principal aplicação que vem despertando o interesse de empresas e instituições e já tem algumas soluções operacionais. Né? Mas não é a única. Né? A gente também pode usar, por exemplo, comunicação quântica para acessar computadores quânticos que vão estar na nuvem. Na verdade, isso, inclusive, é a primeira expectativa de como se usar os computadores quânticos, né? Uma espécie de serviços quânticos na nuvem, né? E aí, ter uma comunicação remota segura é fundamental para esse tipo de serviço, né? Mas o uso de computação quântica distribuída, por exemplo, vários clusters, ou se você tem diversos computadores e quer que eles trabalhem de forma colaborativa para aumentar a capacidade de processamento, né? Você também precisa de uma comunicação. E aí, mais uma vez, a comunicação quântica e as redes quânticas são importantes. A comunicação quântica ela também tem
peculiaridades, vamos dizer assim, características que proporcionam que ela realize atividades de coordenação de forma extremamente precisa, né? E não, em função disso, a tarefas como sincronização de relógios, eleições de líderes, obtenção de consensos em diversos contextos, são algumas das aplicações que também demandam comunicação quântica, né? Algumas aplicações quânticas que também demandam. E, por fim, aplicações científicas, né? Existem algumas aplicações científicas que podem ser incrementadas com o uso da comunicação quântica, da computação quântica. Uma delas é a combinação, por exemplo, de feixes de luz de telescópios que estão à distância para incrementar, para aprimorar a observação desses telescópios. Isso pode ser feito com uma comunicação quântica também, né? E aí você precisa de uma rede quântica para isso. Então, são alguns exemplos aqui iniciais para que vocês tenham ciência de que isso não é apenas interesse de cientistas teóricos que querem estudar física quântica ou coisa do gênero. Não, muito pelo contrário. Existe uma demanda, um potencial muito grande de desenvolvimento de soluções para o futuro de aplicações que necessitem de comunicação quântica, certo? Muito bem. Dito isso, qual o objetivo desse nosso mini curso, né? Como eu já comentei antes, a ideia é que ele seja um mini curso introdutório, é apresentar para vocês conceitos principais, né? Desafios, oportunidades e o que vem sendo desenvolvido no contexto de computação quântica e de informação quântica, dando ênfase para a parte de redes quânticas, né? Essa, sim, é o nosso principal objetivo aqui ao longo do curso. Muito bem. A gente não podia ir em frente sem falar rapidamente para vocês o que é que se entende por computação quântica e informação quântica, né? E a gente vai, de uma forma simplista, definir isso como o estudo de tarefas, né, de processamento da informação que vão ser realizados usando sistemas de mecânica quântica. Ou seja, enquanto a computação clássica, você processa informações, né, para obter os resultados, que é o mote da computação clássica, no contexto da computação quântica, a ideia é semelhante, só que são tarefas de processamento que você faz sobre informações que você vai fazer através de mecânica quântica, ou seja, usando sistemas quânticos, né? E aí, para deixar claro, né, mecânica quântica aqui é essencial. A gente considera como, também de forma simplista, um framework matemático, ou, se vocês preferirem, um conjunto de regras para a construção de teorias físicas, né, que falam desse mundo subatômico, né, que eles têm comportamentos muito diferentes do que a gente vem chamar do nosso mundo tradicional, o mundo macro, o mundo atômico, como vocês queiram chamar, né, da física que rege esses contextos, certo? Muito bem. Dito isto, uma outra questão muito importante para a gente entender é que um bom entendimento de mecânica quântica, ele passa por um bom entendimento, um bom conhecimento de álgebra linear, certo? Calma, não se apavorem, eu não vou sair dando curso de álgebra linear aqui, não é essa a minha intenção, né? Mas apenas é importante apresentar alguns conceitos que nós vamos usar, vamos dizer assim, e que são usados rotineiramente no contexto da computação quântica e de comunicação quântica, né? A álgebra linear, ela é o estudo de espaços vetoriais, né, de operações lineares sobre esses espaços vetoriais, né? Aqui no contexto da computação quântica, o espaço vetorial que é o que nos interessa é o de números complexos, né, o espaço de números complexos. Muito bem. E esse espaço vetorial ele vai possuir n tuplas aí de n números que podem ser representados de uma forma, assim, como um vetor, né, de z de 1 até z de n, aí isso é dimensões aí desse vetor.
ou ele pode, é comum também, fazer uma representação disso através de uma notação matemática, né? Aqui, representado nessa última parte aqui. Aqui embaixo, certo? Pois bem, no contexto da mecânica quântica, existe uma notação para vetor que é muito usada, né? Que é o que a gente chama de ket, que é essa barra, um símbolo representando aquele estado, né, daquele vetor, e o sinal de mais. Essa notação, ela é conhecida, ela foi introduzida por um sujeito chamado Paul Dirac, que é físico, na verdade ele é engenheiro elétrico, e, enfim, mas deu muitas contribuições para a física, para a matemática, e ela é chamada de bracket notation, né, ou notação bracket. E esse símbolo aqui de cima, ele é conhecido como ket. Eu não sei se todos vocês já foram apresentados, né, mas então estão sendo aqui. O ket, ele nada mais é do que um vetor coluna, né, que pode estar representado aqui. Reparem que eu botei um símbolo X aqui, mas isso aqui, esse X, ele nada mais é do que um label para representar aquele vetor, naquele estado daquele vetor. Então, esse label, ele normalmente ele é representado por letras gregas, tá? E aqui a gente tem, né, o psi aqui e um vetor coluna, que é o que representa o ket, né? E o bra é o adjunto desse ket, né? É o conjugado transposto, se vocês preferirem, né? Que já é um vetor linha, né? Enquanto o ket é um vetor coluna, o bra é um vetor linha e tem a representação invertida aqui, né? Essa foi a notação criada por Dirac e ela é, digamos assim, rotineiramente usada dentro do contexto de mecânica quântica, consequentemente, dentro do contexto de computação quântica e de comunicação quântica de uma maneira geral, né? Por quê? Porque normalmente os estados dos vetores eles vão ser representados por essas representações, né? A gente vai avançando sobre isso. Aqui, só para registrar, né, só para deixar claro, se alguém tiver dúvida sobre o que seria esse adjunto ou conjugado transposto, aqui está. Se eu tenho, por exemplo, um elemento desse vetor que onde A é o x mais i vezes y, o conjugado transposto, que é o A asterisco, vai ser x menos i vezes y. Tá? Só para deixar registrado aqui. São operações tradicionais comuns da álgebra linear, né? Enfim. E então vamos falar já um pouco mais de computação quântica, né? Já feitas as devidas apresentações prévias, preliminares ali de conceitos fundamentais. A gente sabe que na comunicação clássica existem cada bit, né? Ele pode ser representado por dois estados, 0 ou 1, né? Que aqui eu ilustro para vocês de diferentes formas, né? Que é como a gente muitas vezes costuma ver inicialmente, né? Ou seja, o 0 é quando a lâmpadazinha está desligada, o 1 quando a lâmpada está ligada, ou se vocês preferirem, o 0 é quando tem um sinal de tensão baixo, e o 1 é quando tem um sinal de tensão alto, né? Muito bem. Mas são esses, e essencialmente esses dois estados que cada bit na comunicação clássica possui, né? No contexto da computação quântica, também existe um elemento similar que é conhecido como quantum bit, ou qubit, carinhosamente chamado de qubit, né? E ele assim como o bit clássico, ele também tem estado, né? E aqui eu apresento os dois estados, vamos dizer assim, bases de um bit clássico, né? Reparem que agora já são estados, né, de um vetor, certo? Então, é o ket 0, como está aqui, e o ket 1, né? Ket 0 quando ele tem essa polarização horizontal, ket 1 quando o estado do vetor está com uma polarização vertical, certo? Ou seja, o que é importante, então, fique claro nesse primeiro slide,
que nós temos um elemento análogo ao bit clássico, que é o qubit, né? E que esse qubit, assim como o bit clássico, ele também possui estados. Só que, o que é que ele tem de diferente em relação a isso? A diferença é que ele não tem só aqueles dois estados que um bit clássico tem, né? Ele pode também estar no que a gente chama de uma sobreposição de estado, uma combinação, melhor dizendo, né, linear de estados, né, que é chamados de, no inglês é superposition, mas a gente vai traduzir aqui como estados de superposição, né? Quando um qubit está num estado de superposição, você não consegue ter clareza se ele está no estado zero. Na verdade, ele está ali orbitando entre esses estados bases. No caso, o estado 0, o estado 1, por exemplo, né? E aqui eu dou dois exemplos de polarização, que são dois estados também muito conhecidos, né? Que é o ket plus e o ket minus, certo? O ket mais e o ket minus. Enquanto o ket 0 e o ket 1 tinham polarização horizontal e vertical, aqui a gente tem uma polarização que é o meio disso, né? Isso gera uma característica que é extremamente interessante e muito diferente do que a gente está acostumado a ver no contexto da computação clássica. Por quê? Porque isso permite que o estado seja avaliado sem que você seja possível afirmar com clareza se ele está no estado 0 ou no estado 1. Ele está no estado que é uma combinação linear de estados, certo? Que em algum momento pode ir para um ou em algum outro momento pode ir para outro. Tudo bem? Em outras palavras, né, a gente tem, ou vendo de outra maneira, né, no contexto da computação clássica, um bit clássico ele é como uma moeda, é cara ou coroa, né? Um qubit, ele pode existir numa combinação de estados ou em estados contínuos entre uma polarização horizontal, que é o ket 0, ou uma vertical, que é o ket 1, certo? E ele vai existir nessa polarização, nesse estado contínuo aí, e até que ele seja observado. Isso é outra coisa extremamente interessante, que é uma característica do contexto da física quântica e da mecânica quântica, né? Que é o quê? Na verdade, a gente só tem vamos chamar assim, certeza, ou só consegue saber em que estado um determinado qubit está quando a gente observa ele. Esse observar, entendam como fazer uma medição, né? Quando a gente faz isso, a gente vai ver lá na frente, ele estabiliza em um estado, né? E isso ele vai fazer, o estado vai estabilizar de uma forma probabilística. Horas para o 0, horas para o 1. Ele estando num estado de superposição, que são representados aqui por esses parâmetros, alfa e beta, né? Ele pode ficar numa determinada observação no estado 0 com uma probabilidade alfa, ou em outra observação no estado beta, no estado 1, desculpem, com uma probabilidade beta, né? Por isso que tem essa observação aqui embaixo, que alfa ao quadrado e beta ao quadrado tem que ser igual a 1, porque a gente está falando desses aspectos aqui, e também isso está implícito na questão de que eles sejam unitários, mas isso não é uma questão relevante, pelo menos por enquanto. Ok até aqui? Muito bem. Para que fique mais claro, os pesquisadores da área, eles têm um mecanismo de visualização que é chamado Bloch Sphere, que é essa esfera em 3 dimensões, e ela tem o nome de Bloch porque ela foi proposta originalmente por um pesquisador, junto com outros, né, que chamava Bloch, e ela e eu considero isso, e muitos também pesquisadores e autores dizem da mesma forma, a melhor forma de você visualizar graficamente
o estado de um qubit, né? Aqui representado pela letra psi, né? Então, vocês reparem aqui o estado de qubit, que é um estado aqui de uma superposição, ele está naquele estado, né, com um ângulo θ ali em relação ao eixo Z, né? E na medida que ele for observado, ele vai estabilizar, a gente vai falar depois sobre isso, certo? Mas isso dá uma perfeita dimensão de visualização de um estado de qubit, né? E depois, quando você manipula esses estados, também a blocksfera permite entender o que foi que aconteceu com eles, certo? Muito bem. Indo em frente, né? Assim como na comunicação clássica, eu falei ali até agora eu estava falando de um qubit, mas nós temos interesse, e a computação quântica também, de manipular mais de um qubit, né? Múltiplos qubits, esse é o desejo, né? Para dar um pouco de generalidade, a gente vai considerar agora o exemplo com 2 qubits, né? Que já permite a nós mostrar todos os outros aspectos, ou os principais aspectos, vamos dizer assim, de generalização que a gente quer apresentar, né? Então, enquanto a gente tinha um qubit, a gente tinha 2 estados bases, que era o ket 0 e o ket 1, certo? Quando a gente vai para 2 qubits, a gente já passa a ter 4 estados bases, né? O ket 00, o ket 01, o ket 10 e o ket 11, né? Da mesma forma como a gente tinha para um bit, que ele podia estar num estado de superposição, que era uma combinação linear de estados, um par de qubits ele também vai poder estar numa combinação linear de estados, né? Que é representado aqui por esta equaçãozinha aqui, né? Onde, mais uma vez, o alfa 00, o alfa 01, o alfa 10 e o alfa 1, eles representam aqui, de forma simplista, né? Vamos dizer assim, a probabilidade de que cada um desses estados ocorram para cada observação que é feita em relação ao estado daqueles 2 qubits, certo? Por isso eu boto essa observação dessa somatória aqui. Ok? Muito bem, então a brincadeira começa a ficar mais interessante, né? Agora com 2 qubits eu já tenho 4 estados bases e uma combinação de estado linear já bem mais interessante, certo? E isso nos permite ir um pouco além e mostrar que existem alguns estados bastante, vamos dizer assim, peculiares, que são característicos da mecânica, da física quântica, né, que não ocorrem no contexto da física tradicional, que são conhecidos como Bell state ou Einstein-Podolsky-Rosen pair, né? Justamente porque tem esses nomes, porque quem identificou esse comportamento originalmente foi esse trio aqui, né? Um trio que eu acho que nem precisa de maiores complementos, Einstein, Podolsky e Rosen. Eles fizeram observação sobre isso quando faziam estudos sobre mecânica quântica. E depois essa observação foi aperfeiçoada, foi mais bem trabalhada por John Bell, e aí por isso ganhou também o nome de Bell States, né? Esses Bell States, eles são olhados com essa atenção, porque eles são um estado muito especial, muito importante de 2 qubits, né? Eles, na verdade, são ingredientes chaves para a computação quântica, as propriedades que eles representam, né? E também para algumas ações da comunicação quântica, que é a do teletransporte quântico, né? Mas o que é essa característica tão peculiar, né? A característica é a seguinte: quando 2 qubits estão em Bell states, né? Ou EPR ou EPR, um pares EPR ou pares Bell, quando um sujeito faz a medição do primeiro qubit, o segundo qubit vai dar um resultado associado com aquele primeiro qubit. Sempre. Independente desses 2 qubits estarem
juntos ou separados, né? Uma questão muito interessante, né? Esse efeito, essa característica, ela é conhecida como entanglement, que eu vou traduzir aqui. Eu não sei se existe uma tradução padrão no português, né? Mas eu já vi algumas na literatura em português, então pode chamar de emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. Eu gosto mais da segunda, né, de um entrelaçamento, que é uma coesão muito forte, né, um entrelaçamento, uma relação entre eles muito forte, né? Então, o que acontece com esses dois qubits, quando eles estão em estados Bell, né, são pares Bell, é que eles estão nessa relação de entrelaçamento, né? O que significa isso? Que o que você faz, como você manipula ou interfere em um qubit, vai ser necessariamente refletido no segundo qubit, né? Toda operação que você manipula, que você submete o primeiro qubit, o segundo qubit vai também sofrer essas influências, né? E ele e o John Bell ele provou justamente esse resultado aí surpreendente, essa relação, né? Ele mostrou que essas relações são extremamente fortes e jamais poderiam existir em sistemas clássicos. É claro que ele provou isso matematicamente, né? Tá ok, pessoal? Isso é um conceito muito importante, tá? Reparem que eu apresentei aqui isso aqui é um par Bell, né? Mas como eu tenho 2 qubits, na verdade, eu posso ter mais que isso, né? Eu posso ter 4 desses pares Bell aqui, né? Os outros pares Bell estão representados aqui, né? Nesse gráfico aqui, né? E só para deixar claro, vocês podem perguntar, mas isso como é que funciona para 3 qubits ou mais, né? Essa relação de entanglement ela foi provada por John Bell para 2 pares, né? Para 2 qubits. Mas isso também foi provado depois, né? Que múltiplos qubits também mantêm esse tipo de relação, né? Aqui, mais uma vez, o nome dos físicos que fizeram essa descoberta, essa por primeiro, né? Que é um outro tipo de estado quando você quer trabalhar com mais de 2 qubits e quer manter esse entrelaçamento quântico, normalmente você diz que ele coloca eles em estado GHZ, né? Mas o conceito é essencialmente o mesmo, tá? Esse de entrelaçamento quântico, certo? Desculpa. Alguma pergunta aqui, pessoal? Não estou vendo o chat, que o chat sumiu, eu apaguei, não sei ao certo. Oi, Abelém. Deixa eu ver aqui. Abelém, você me escuta? Sim, escuto. Tem uma pergunta que foi feita pelo Alan, acho que no slide 4, falando sobre Distributed Quantum Computing, que ele pergunta se tem premissas distintas de modelos que a computação distribuída convencional. Perfeito. Oi, Alan, tudo bem? Boa tarde. Sim, Alan, tem. Na verdade, assim, os conceitos de computação distribuída, eles também se aplicam no contexto da computação quântica distribuída, só que eles têm todos esses senões da mecânica quântica, né? Que tem que ser considerados no contexto distribuído. E a gente apresentou só o primeiro deles. A gente vai ver aí que existem algumas outras propriedades que são extremamente importantes para esse contexto de computação quântica distribuída, etc., né? Eu adianto aqui para você uma primeira que é o seguinte:
A gente está falando aqui de estados quânticos e uma primeira coisa que hoje é ainda um desafio muito grande é que esses estados quânticos eles são extremamente frágeis, né? Ou seja, eles se deterioram com muita facilidade, eles ficam problemáticos, vamos dizer assim, se deterioram é a melhor palavra, muito facilmente, né? Inclusive quando eles são transmitidos, né? E aí isso é um problema grande que tem que ser tratado de diferentes formas. A gente vai apresentar algumas dessas soluções aqui, certo? Espero ter esclarecido, Alan. Um abraço. A Belém, Diga. o Hélio Cunha acabou de levantar a mão. Diga, Hélio. Hélio? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, boa Estou tarde. ouvindo, Hélio. Boa tarde. Ouvindo. Boa tarde. Professor, o senhor sabe se tem alguma proposta de computação quântica para inteligência artificial? Tem. Rapaz, Mas tem, né? Enquanto a gente dorme, os chineses estão trabalhando, meu amigo. Tem. Eu vou falar um pouco mais na frente a respeito disso. Mas existem várias soluções de uso de técnicas de IA junto com computação quântica, né? Na verdade, quando a gente for falar mais lá na frente, a gente vai ver que uma das coisas possíveis é você fazer um plano de controle separado do plano de dados para a computação quântica também, tá? E aí, que isso é uma coisa que muito me interessa, né? E aí também aplicar os conceitos de SDN aí. E quando você faz isso, ou mesmo sem fazer, né? Você consegue trazer ações de inteligência artificial para agir em diferentes contextos da computação quântica, tá? Então, é possível sim, mas, claro, inúmeros desafios, Heitor, inúmeros desafios que precisam ser trabalhados aí, certo? Tem bastante coisa ainda para a gente pesquisar, né? Muita. Essa é a coisa boa, essa é a parte boa, essa é a parte boa. Obrigado, professor. Nada, vamos em frente. Vamos em frente que a gente ainda tem bastante coisa aí para apresentar interessante, tá? Pois bem, então, voltando aqui aos meus slides, é importante, né, a gente continuar com essa associação. A gente está na computação clássica, a gente viu que um elemento elementar da computação clássica é o bit, com os seus dois estados. A gente viu que na computação quântica tem o qubit, com estados contínuos, vamos chamar assim, né? Múltiplos qubits, enquanto na computação clássica, os circuitos clássicos de um computador tradicional, né, que são basicamente aqueles fios condutores e as portas lógicas, eles que fazem o processamento das informações, né, de uma maneira geral, eles transportam as informações do circuito até essas portas que manipulam os estados, né, dos bits, né, fazem as devidas manipulações das informações, né, para convertê-las para outra, que é o nosso desejo. Isso também é feito na computação quântica, tá? Da mesma forma, o interesse é o mesmo, né? Ou seja, de forma semelhante a um computador clássico, né? A ideia da computação quântica é justamente essa, de você construir a partir de vários circuitos contendo esses, aí a gente bota entre aspas aí, esses fios condutores, né? Porque aí são fios quânticos, comunicação quântica, aí que a gente está falando, e portas lógicas quânticas, né? Construir o computador quântico para permitir de que forma? Que a informação original que a gente quer manipular, processar, ela passe por essas portas lógicas, né? Quânticas, né? Por esse circuito quântico de uma maneira geral e seja seja processada a informação que a gente deseja, certo? Muito bem. Então, a gente vai continuar com essa analogia, né? A gente vai considerar, primeiro, portas lógicas que são ditas simples, né? De apenas 1 qubit, certo? A gente pegou aqui o exemplo da porta NOT, né? Que é a porta de negação que todos nós conhecemos,
que ela inverte o estado do qubit. Você entra no estado 0, sai 1, você entra 1, sai 0. Muito bem. É possível ter uma porta quântica semelhante no contexto da computação quântica? Esse foi um questionamento que foi feito já há algum tempo pelos pesquisadores a respeito. E a resposta, sim, é possível, né? E a ideia é que essa porta quântica ela possa efetivamente sair convertendo, né? O desejo é que ela converta um estado quântico de Ket 0 para um estado quântico de Ket 1 e vice-versa, né? E os pesquisadores viram que eles conseguem ter uma porta quântica NOT aqui que atua linearmente, né? Então, se eu tenho um estado aqui qualquer de um qubit, representado aqui por alfa de Ket 0 mais beta de Ket 1, quando eu aplico aqui o NOT desse estado, eu vou ter um alfa de Ket 1 mais um beta de Ket 0, certo? Então, isso é uma coisa muito importante porque permite uma série de brincadeiras aí, né? E a construção de circuitos mais elaborados quânticos e, consequentemente, montagem de computadores quânticos, né? Agora, o que é mais interessante, ou o que é interessante, diferente do que na porta quântica, na porta NOT tradicional, ela é a única porta, a porta não convencional de 1 bit, né? Que você tem, senão você precisa de 2 bits, né? No contexto da computação quântica, na verdade, como existe uma propriedade de que essas mudanças de estado são unitárias, você tem há possibilidade de inúmeras portas quânticas de um único qubit, né? Aqui eu mostro para vocês apenas, deixa o meu mouse voltar, apenas algumas principais, mais populares, né? Aqui a NOT Gate, que é historicamente representada pelo X, né? O Z Gate, que basicamente ele inverte aqui o estado, né? Então, aqui a gente tem a representação dessa porta, né? Se o estado é alfa de Ket 0 mais beta de Ket 1, passando por uma porta gate, ele vai dar um estado de alfa de Ket 0 menos beta de Ket 1, certo? Então, é uma porta que tem bastante utilidade. E a outra, que é conhecida como Hadamard Gate, né? É representada aqui pelo H, e aqui do lado ela tem o que é que ela gera, né? Para ficar claro, aqui tem a representação matricial, tá, pessoal, para vocês verem dos vetores. Se o estado de entrada é um alfa de Ket 0 mais beta de Ket 1, a saída vai me dar o quê? Um alfa aí de Ket 0 mais Ket 1 mais beta, raiz de 2, desculpa, mais beta de, abre parênteses aí, né? Ket 0 menos Ket 1 sobre raiz de 2. Ou seja, isso permite uma mudança no estado, uma rotação, se a gente olhar aquela blocksfera, né? Na verdade, são 2 rotações no estado do qubit, o que é muito útil na geração de Bell states, né? na criação de estados entrelaçados. Então, ela é extremamente importante, tá, pessoal? Ok. Muito bem. Aqui é outra informação a respeito das portas quânticas e dos circuitos quânticos, né? Para a gente não ficar aqui, mais uma vez, isso seria um curso que poderia ser dado aqui de horas, mas não é esse o foco do curso. Então, só para deixar claro que ali eu apresentei de 1 qubit, mas assim como existem múltiplos qubits e a manipulação deles, as portas quânticas também podem ser de múltiplos qubits, né? Então, aqui eu estou generalizando para 2, né? E ainda mantendo o exemplo da porta NOT, a gente bota aqui o que a gente chama de a porta NOT controlada, né? O Controlled NOT Gate, que é o CNOT Gate, que está representado aqui, o circuito dele aqui, né? Como é que funciona? Existe um bit de controle e o bit alvo, né? Todas essas portas que são controladas, elas vão funcionar assim. Acho que vocês já conhecem isso, né? Um bit de controle e um bit alvo.
Quando o bit de controle é 0, o bit-alvo passa como estava originalmente. Quando ele é 1, ele vai sofrer mudanças, né? Então, aqui a gente tem a tabela verdade, aqui em estados, né, cat, em representação cat, dessa entrada, né? O A é o bit de controle, desculpa, e o B é o bit alvo, né? Então, quando entra 00, a saída é 00. Quando entra 01, o bit de controle é 0, nada é feito com o qubit alvo, né? Já quando o qubit é 1, o qubit alvo ele vai ser invertido. Se for 1, 0, a saída vai ser 1, 1, e se for 1, 1, a saída vai ser 1, 0. Isso pode ser obtido de uma outra forma, se vocês preferirem o resultado disso, né? Aqui representado o cat de dos vetores A e B, né? Ele vai levar ao que é o cat de A e o ou exclusivo entre A e B, certo? Que é um conceito já bem mais familiar para nós, certo? E isso é só um exemplo. Outras inúmeras portas de múltiplos qubits existem e elas formam esses circuitos quânticos que permitem a criação dos computadores quânticos. Lembrando sempre que essas coisas existem com todas as particularidades de estar sendo processada no contexto subatômico, e aí as leis da física são um pouquinho diferentes, né? Como eu disse para vocês, um conceito muito importante é o que eu mencionei lá atrás, que o estado de um qubit, ou melhor dizendo, um qubit ele vai ali estar em estados contínuos e que podem ser inclusive combinação lineares de estados, né? Que a gente não sabe quais são até que ele seja observado, tá? Isso é uma característica que é extremamente interessante. Isso gera discussões filosóficas e, em termos de físicas, extremamente interessantes. Tem histórias muito legais. Vocês podem, se tiverem interesse, depois procurar se informar a respeito disso, né? Mas o fato é que só quando você observa e de forma probabilística você vai conseguir saber qual estado que o bit está, né? E essa observação ela é feita através de uma medição. Em função disso, a medição é extremamente importante no contexto da computação quântica. Ela é usada o tempo todo, né? Aqui eu fiz só uma observação sobre que no contexto da física quântica, né, essa palavra, essa ação de medição, ela é essencialmente testar ou manipular um sistema físico, né, para obter um resultado numérico. A ideia é essencialmente a mesma, né? Quando eu tenho um qubit, ele está num estado que eu não sei qual é, né? E eu só vou saber quando eu fizer a medição daquele qubit. E essa medição, ela vai, olha que interessante, ela vai nos dar sempre um 0 ou 1, tá? Clássico. Quando eu faço a medição, é o 0 ou 1 clássico. Só que esse resultado ele é obtido de forma probabilística, como a gente mostrou ali. Desculpa. Aqui pelos estados, certo? A figura que representa a medição nesse contexto é essa caixinha aqui, né, de um medidor, onde aqui eu tenho um qubit num estado qualquer, que eu não sei qual é, que após ser medido, ele vai gerar bits clássicos aqui, né? Quando um bit quântico ele é medido, o termo que se usa é dizer que ele colapsou, ele estabilizou, né? E esse colapsou pode ser 0 ou 1, tá bom? Muito bem. Para vocês entenderem também isso de uma forma gráfica, está aqui mais uma vez o estado de um qubit qualquer, né? Aqui representado por outra letra grega aqui, né? O psi, né? O φ, né? Na verdade. Então,
imagina que ele está entrando aqui para numa processo que ele vai ser medido num estado qualquer que é representado por essa linha com duas setas nas pontas, azul. Repara que ela está aí numa inclinação, ela está representando aí que ela vai está num estado qualquer que eu não sei qual é. O que acontece é que na saída eu vou ter ou o estado de polarização horizontal aqui, né, no caso 0 ou 1, certo? Probabilisticamente falando. Nunca os dois, certo? Se eu repetir isso aqui muitas vezes, eu vou obter o estado 0 com uma probabilidade alfa ao quadrado, né? E vou obter o estado de y aqui, que eu estava chamando de 0, vamos botar y, que é como está aqui, de beta ao quadrado, daí que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado tem que ser igual a 1, certo? Ok. Muito bem. Isso é para um estado de 1 qubit, né? Só que, na verdade, isso vale para todos os qubits que estão sendo manipulados. Não apenas 1 qubit, mas múltiplos qubits, né? E aí, se eu for fazer a medição de um par de qubits em estado Bell, né? Que estejam num par Bell, como a gente costuma chamar, como aquele nosso exemplo anterior, né? O ket de 0,0 mais o ket de 1 raiz de 2. O que é que significa isso? Essa é uma propriedade que é extremamente interessante, que é, se o primeiro qubit que eu obtive foi 0, seguramente, para esse par aqui, né, o segundo qubit vai ser 1. Desculpa, o segundo qubit vai ser 0. E se se a medição que eu fiz obteve o primeiro qubit 1, seguramente o segundo qubit vai medir 1 também. Por mais que eles não estejam juntos. Tá, pessoal? Estou dando spoiler já. Ok? Ora, se eu entendo que está ok, eu perguntaria então para vocês. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Eu dei aqui. Aquele foi um dos estados Bell, né, que é o ket de 0,0 mais o ket de 1 raiz de 2. Agora eu pergunto para vocês, o que aconteceria naquele processo de medição se eu pegasse esse estado Bell aqui, ket de 0,1 mais o ket de 1,0 raiz de 2? Ou mesmo esse outro aqui. O que vocês acham? Isso é uma provocação, pessoal, para espantar o sono, para ver se vocês estão atentos. O que vocês acham que aconteceria aqui na hora que eu faço a medição do primeiro qubit e eles são 2 qubits nesses estados aqui que eu acho que vocês conseguem ver meu mouse aí, né? Quem arrisca responder? Não tem nenhuma obrigação de acertar. Ninguém? Muito bem. Só lembrando, né? Peraí, vamos lá. Enquanto eu disse que para esse estado aqui, se o primeiro mede 0, o segundo também mede 0, o segundo qubit, se o primeiro mede 1, o segundo também mede 1, naqueles dois estados lá é o contrário, tá? Se o primeiro mede 0, o segundo vai medir 1, e se o primeiro medir 1, o segundo vai medir 0. Quem disse? Alírio, exatamente. E assim, vice-versa, exatamente. Ou seja, com os 4 estados Bells, você tem aí brincadeiras, você pode fazer, melhor dizendo, né? Brincadeiras bastante interessantes a partir dessa propriedade que eles possuem de entrelaçamento. Certo, pessoal? É só para ilustrar aí para vocês. Obviamente que o estado ket 00 menos ket de 1, se você mede 0, ele também dá 1
Se você mede 1, ele também dá 1, tá? Então, só para deixar claro isso aí para vocês. Indo em frente, pessoal. O que é muito importante como uma informação, eu diria, final aqui dessa parte de informação quântica e de computação quântica, né? A respeito dos sistemas, do estado de imperfeição dos sistemas quânticos, né? O que acontece? Como eu já tinha adiantado, os sistemas quânticos, eles são extremamente frágeis, né? Em outras palavras, um qubit ele é um sistema quântico, né? De 2 dimensões, só para deixar claro, tá? Como a gente tinha mencionado antes. E isso generaliza para qualquer sistema quântico de N dimensões, né? Eles são extremamente frágeis. O que é que eu quero dizer com extremamente frágeis? Que qualquer degradação que ele venha a sofrer compromete esse processo de aferição do seu estado, né? E ele é sujeito à degradação muito rapidamente, né? Não à toa existe, dentro do contexto de computação quântica, um esforço, isso é uma área de muita pesquisa, que é a parte de detecção e correção de erros, né? Porque esses erros nada mais são do que uma espécie de degradação contínua do estado do qubit, né? E à medida que essa degradação aumenta, o conhecimento que a gente tem sobre aquele estado fica cada vez mais difícil de se aferir, até chegar a um ponto que fica impossível de se aferir, ou extremamente não confiável de se aferir, né? Então, é extremamente importante fazer esse monitoramento e procurar manter esses qubits de uma forma ou em estados extremamente satisfatórios, né? Daí a importância do gerenciamento do erro de uma maneira geral, tá? E, em função disso, existem vários conceitos na computação quântica que são importantes para o entendimento dela de uma maneira geral, né? Por quê? Por conta dessa fragilidade desse estado. Eu vou falar aqui de 3 que nós consideramos os mais relevantes. Quando eu digo nós, os autores, né, do minicurso. Um deles é a interferência quântica, né? O outro é a decoerência, ou vou chamar de decoerência, e a fidelidade, né? Imaginem o seguinte, imaginem, só um minuto aqui, pessoal. Meu mouse não está querendo. Ok. Imaginem que a interferência quântica, entendam a interferência quântica, essencialmente como um subproduto do estado de superposição, ou seja, daquela combinação de estados ali, né? E esse subproduto, ele essencialmente nos permite polarizar a medição de qubit em direção a um estado, vamos dizer assim, mais desejável que a gente queira, tá? Em outras palavras, tentando deixar isso mais claro, né? Eu disse já no passado que a computação quântica ela é essencialmente, como a computação clássica, baseada na transformação de estados. Só que ao invés de eu transformar informações clássicas, eu estou transformando em informações quânticas, né? Eu quero transformar essas informações para estados que me interessam. A interferência ela é uma forma de, como o nome diz, né, interferir para obter estados ou conjuntos de estados mais puros, né? E ela nos permite dar uma ideia de quanto aquele estado está de uma forma mais satisfatória, né? Então, ela é uma forma de manipular, assim, no bom sentido da palavra, né, os estados para que eles para que eles sejam levados a estados desejáveis ali, ok? Muito bem. A decoerência, vamos chamar, essa tradução não é a que eu gosto, né? Também não tenho uma melhor, mas a gente pode entender essencialmente como ruído quântico, tá? Ela é o que permite mensurar o decaimento, né, de um estado de um sistema quântico, certo? Por que ela acontece? Porque a gente já disse,
os estados quânticos são extremamente frágeis e eles sofrem interferência de tudo, né? Então, a decoerência ela é uma forma de mensurar também como é que está a degradação desse estado quântico, né? Você consegue fazer uma ela avalia, digamos assim, né? Como é que esse estado quântico está comprometido ou não, certo? E a fidelidade, ela já mostra, também relacionada com isso, a probabilidade daquele estado quântico estar o mais fiel possível ao estado desejável, certo? Ao mais perfeito possível. As medições, elas vão ser, estamos falando de mundo real, né? Então, as medições, elas vão ser naturalmente imperfeitas. O problema é que elas não podem ser muito imperfeitas, elas têm que ter um nível razoável de confiabilidade ali, né? Para que ela seja útil, senão ela precisa ser refeita, né? E aí você desperdiça tudo aquilo. Então, a fidelity, ela é uma forma de você visualizar isso. Quanto, né? Ela mostra através de probabilidade o quanto o estado daquele qubit está próximo do que seria o ideal, né? Ela é uma forma de trace, de você ficar monitorando a qualidade de um estado, né? Ela varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais próximo eu tenho daquele estado quântico ali perfeito, certo? Bem, pessoal, vamos entrar na parte de comunicação quântica. Então, aqui, mais uma vez, eu vou abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Algum questionamento? Deixa eu abrir aqui o meu chat de novo. Peraí, cadê? Oi, Abelém. Eu registrei aqui algumas perguntas. Por favor, Alan, que eu tô... Alan, já, Reinaldo. Certo. O Alan ele fez uma pergunta se as funções lógicas são funções lineares representadas por matrizes. Ele fez lá atrás essa pergunta. As portas lógicas que ele está perguntando? As funções lógicas. As funções lógicas são funções lineares representadas por matrizes. Então, a mecânica quântica ela é basicamente estudada através de álgebra linear, né? Onde você vai ter a operação ou a manipulação de estados vetoriais através de operações lineares. Isso é refletido nesse contexto das portas ou das funções quânticas, como você queira, né? Então, em geral, repara, é uma resposta que não é um sim ou não. Em geral, sim, você vai ter muitas dessas funções que vão ser feitas através de manipulações lineares, de operações lineares ali, certo? Mas existem algumas situações que têm essas peculiaridades quânticas, né, que também são representadas de forma linear, mas aí já de operações um pouco mais elaboradas, eu vou dizer assim, certo? Tá ok? Rapaz, o meu mouse, ele tá aqui desaparecido. Voltou agora. Aí, Abelém, teve uma segunda pergunta, quando você fez aquele questionamento, né? E você apresentou que se mede 0, verifica 1, né? Naquele caso. Sim. Aí o Márcio, ele fez uma pergunta se existe alguma definição padrão para isso. Se existe... Não sei se o Márcio quer complementar essa pergunta dele. Márcio, você quer falar? Se puder, Márcio, eu não entendi. Nem eu também não entendi muito bem, não. O que você quer dizer com definição default, mas a resposta Oi, fala, Márcio. Tá falando? Não, ele não habilitou o microfone. Tá, Márcio, só para a resposta a definição default, ela é essa que eu dei para vocês, tá? Os 2 primeiros estados BELs, eles estão... Vamos lá, vamos por parte. Os 4 estados BELs, eles têm um entrelaçamento quântico, né? Ou seja, os 2 qubits ali, eles estão entrelaçados, eles têm uma correlação extremamente forte, uma coisa que só existe no mundo quântico. Muito bem. E, dependendo do estado BEL que eles estejam, eles vão se comportar dessa forma. Se o primeiro mede 0, o segundo mede 0. Se o primeiro mede 1, o segundo mede 1. Ou, se o primeiro mede 0, o segundo mede 1.
E se o primeiro mede 1, o segundo mede 0. Isso vai depender de qual o estado Bell que ele estiver. Os dois primeiros é 0 para 0, 1 para 1, e os dois últimos é 0 para 1 e 1 para 0. Entendeu? Essa é a definição do default. Certo. Tem mais duas perguntas aqui, a Belém. Tem outra Vamos do lá. Alan. O Alan ele perguntou se eu manipulo o estado de um bit quântico, interfere no do entrelaçado? Claro, Certo. claro. Aí, Perfeitamente. Alan, esse é o spoiler aí, né? Isso aí é o conceito básico do que a gente chama de teletransporte quântico. certo. Vamos lá. E o Márcio, eu tinha anotado essa pergunta aqui, mas ele acabou fazendo, né? Então, sobre a fragilidade do entrelaçamento, né? Então, se são frágeis, qualquer mínimo ruído pode interferir ao ponto de distorcer todo e qualquer estado dos qubits, né? Sim. É isso? É. Sim, né? Porque O eu que fiquei acontece? imaginando... Não, continua então. Desculpa, Reinaldo. Eu Vai, fiquei continua. imaginando, Conclui. a Belém, isso complementando a minha pergunta, né? Eu estava pensando nisso, que hoje, se você determina um protocolo de camada de enlace, né, para fazer a transmissão de qubits, na camada física você teria que pensar em algo extremamente confiável, né, como uma rede de fibra ótica. Sim. E eu fiquei imaginando isso numa rede sem fio, no Wi-Fi. Seria algo complexo demais, né? Vamos lá. Isso é o que a gente vai falar a partir de agora, tá, Reinaldo? Uhum. Mas hoje em dia eles só consideram duas formas de fazer essa comunicação quântica, tá? Uma através de fibra ótica e outra, aí sim, no meio ao ar livre, né? Que seria através de enlaces de satélite, tá? Agora, o que é o X da questão aí, pessoal? Sim, primeiro, estados dos qubits são extremamente frágeis, né? Isso é uma característica importante. Então, o que é que o pessoal está fazendo? Trabalhando muito na parte de detecção e correção de erro, certo? Aí vocês perguntam, mas o estado não pode ser degradado a ponto de não ser recuperado? Pode. Mas eles estão cada vez mais trabalhando para que essa fragilidade seja contornada, ou seja, que os estados sejam menos frágeis, né? E o outro lado uma vez que você melhora isso, mas se você consegue que essa degradação não seja tão grande, ou que ela ocorra, mas que ela ainda seja, vamos chamar aí, razoável, eu consigo aplicar técnicas para recuperar, né? Recuperar não é o termo, tá? Mas para corrigir esse erro, tá? E a gente vai falar sobre isso lá. Mas de métodos completamente diferentes a respeito disso, tá? Do que a gente costuma fazer em relação ao nosso do modelo TCP. tradicional, né? Isso. De você verificar a integridade dos dados, né? Que Isso. eu acho que está relacionado à pergunta que o Márcio fez agora, né? Eu vou até perguntar a do Márcio antes do Eduardo. Ele perguntou: já teríamos pesquisas no sentido de apontar para soluções em hardware para auxiliar nessa correção desses estados, tipo um CRC, um checksum do TCP? Sim. Na verdade, já existem. Eu não sei se o quanto vocês estão acompanhando, mas existe uma corrida, né, mundial dos grandes players ou grandes stakeholders, como vocês preferirem, nessa área da computação quântica. E aí nós estamos nominalmente falando de IBM, Google, né? Elas já possuem computadores quânticos, tá? Ou seja, que empregam todas essas técnicas. São computadores ainda simples, né, que manipulam poucos qubits, 1 qubits, etc., mas e já aplicam todas essas técnicas aí, né? E já existe muita coisa experimental sendo feita, sim. Nos próximos slides, eu tenho figuras para dar uma ilustração para vocês a respeito disso também, né? E para mostrar o que é que eles fazem sobre isso.
Legal, Belém. A sua resposta acabou contemplando aí a pergunta do Eduardo também, que ele pergunta se já existem hardwares para já estão Foi sendo essa que eu li, na implementadas, verdade. né? É, Por isso que eu não, respondi aqui. legal. Alguém tem mais Esqueçam alguma TCP, pergunta? tá, pessoal? A gente pensa logo na pilha TCP/IP, né? E Não, já fica na pilha imaginando. pode pensar. O problema é as soluções do TCP para corrigir erros. Esqueçam isso. Isso não nos pertence mais. A É gente vai porque entender por quê. É porque eles devem pensar em algo a nível de camada de enlace, né? É Sim, mais baixo nível, salto a salto, né? Porque eu é. ficar aguardando o TCP aí é complicado. Na Então, verdade, Reinaldo, a gente vai falar disso agora. Eles estão prevendo também uma pilha, né, de protocolos, uma arquitetura para isso. E aí eles consideram camada de física, enlace, transporte, aplicação, etc. Né? Só que o que acontece? Até o momento, o grande desenvolvimento hoje, os exemplos experimentais estão essencialmente físico em enlace. Isso isso. sim, isso é verdade. Mas eles já estão prevendo como seria a camada de rede, como seria a camada de transporte, entendeu? E aí eles já sugerem. O que a gente vai falar nas próximas partes é, primeiro, enquadrar essa parte de comunicação quântica, né? E aí começar a ver exemplos, e aí vai ficar mais interessante. Eu peguei 2 exemplos de pesquisadores que já estão bastante avançados no estudo de redes quânticas, né? E como eles fazem essa divisão, como eles enxergam comunicação quântica e essa internet quântica, como eles veem a evolução disso, qual é a pilha, as sugestões de pilha, o que é que faz cada camada, isso já tem, tá? Apesar de não ser ainda padrão, não tem ainda um padrão OSI ou um padrão IATF, vamos dizer assim, mas já tem várias propostas disso aí. O pessoal já, como eu disse, enquanto a gente dorme, os chineses estão trabalhando. Legal. Não é Literalmente. brincadeira. E ele, assim, só uma curiosidade, os chineses lançaram recentemente um satélite essencialmente para fazer comunicação quântica segura, a gente vai entender por quê, para explorar uma aplicação que é aquele QQD, né? QKD, desculpa, QKD. Eu fico no QQD, aí o QKD, que é para ter comunicação segura a prova de, pelo menos por enquanto, né? A prova de invasões. Então, os caras estão. Mais focado. Era uma pergunta que eu estava guardando aqui para te fazer, a Belém, que era em relação aos pilares da segurança, né? Quando fala em segurança com essa comunicação quântica, é mais voltada para a confidencialidade, né? E eu percebi que para a integridade também. Sim. Só que aí eu fiquei na dúvida sobre a autenticidade, se existe algum mecanismo para garantir a autenticidade ou autodisponibilidade sobre os Entendi. pilares da segurança. Perfeito. Boa pergunta, Reinaldo. É assim, eu vou dar mais um spoilerzinho, que é para motivar vocês para continuar, que agora que eu olhei que são quase 4 horas, né? Então, Isso. é um spoiler que é interessante, que é o quê? A gente vai ver, logo no início da segunda parte, que uma propriedade extremamente interessante da comunicação, da computação quântica, é que os qubits eles não podem ser clonados. Eu não posso fazer uma cópia de um qubit. Ou seja, eu não posso armazenar para retransmitir, entendeu? Fazer um ataque de replay, né? Eu não Não tem posso como. fazer isso, então não tem como fazer a retransmissão que o TCP usa. E, ao mesmo tempo, isso é extremamente interessante do ponto de vista da segurança, porque qualquer manipulação, se tem um espião que ele tenta interferir de qualquer forma numa comunicação quântica, ele vai
interferir no estado do qubit e aí ele vai ser descoberto. Certo? Então acaba garantindo a autenticidade, né, Belém? Exatamente. Legal. Por isso que por isso que o principal a principal aplicação disparada, assim, a mais, digamos assim, a killer application, desculpa, da computação quântica hoje são as aplicações de segurança. Né? Legal. A gente vai ver que tem muita coisa já surpreendentemente, assim, já coisas comerciais sendo utilizadas. Impressionante. Legal. Legal? Legal, Belém. Assim, a lista de perguntas aqui já foi finalizada e Certo. a gente pode fazer um intervalo agora, né? Já está Eu acho. aproximando Aí 4 voltamos horas. 4h30, né? 4h30. Eu vou deixar aqui a sessão aberta. Vou Perfeito. só dar uma pausa aqui na gravação e a gente retorna às 4h30, tá bom, Belém? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Excelente. Obrigado, pessoal. Até logo. Espero que estejam gostando e a gente já vai começar falando de comunicação quântica e aí a conversa vai ficar bem mais interessante. Até logo. Legal. Até logo, Tomar uma água e pessoal. esticar a perna. É.